Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos iniciar então essa noite abrindo a nossa Bíblia para o livro de 1 aos Timóteos, 1 Timóteo, capítulo 4. Nós leremos versículos de 1 a 5. Temos então prosseguido às quartas-feiras, quando estamos juntos, no estudo do nosso livro de 1 Timóteo. Estamos agora entrando no capítulo número 4 e vamos ler então versículos de 1 a 5. A palavra de Deus nos diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos mais uma vez orar a Deus. Senhor, mais uma vez em sua presença nós pedimos que o Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Estejamos, ó Deus, atentos ao ensinamento que nós devemos aplicar nas nossas vidas, para que não só aprendamos mais o Senhor, mas também possamos servir o melhor. Te damos graças, agradecidos em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, não tem nada pior do que em uma guerra um exército que começa a sofrer perdas. Mas não perdas de pessoas que são, vamos dizer, abatidas pelo inimigo. Perdas de pessoas que simplesmente desistem de batalhar. A batalha, se nós podemos dizer, ou a guerra. Então, são muitos que acabam abandonando o seu pelotão, deixando o seu exército, então, sem a guarnição necessária. E eu digo isso porque é o que exatamente acontece no exército da fé. São muitas as pessoas que acabam até mesmo estando na linha de frente da batalha, mas que por algum motivo negam a sua fé em Cristo. Acabam sendo desanimados ou instrumento de desânimo para outros soldados. Então, o exército cristão muitas vezes sofre perdas dos próprios cristãos. Os próprios cristãos muitas vezes são os abatedores de cristãos. Então, nós sofremos por quê? Porque o verdadeiro evangelho sofre quando muitos acabam abandonando a sua fé. Então, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, você está no capítulo 4, versículo 15 diz: para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja de Deus nesse mundo é a fortaleza da verdade. Aqui nós temos a verdade nas nossas mãos. Nós temos o que é necessário para poder servir a Deus em nossas mãos. Nós, como salvos em Cristo, também temos o Espírito Santo, que é o nosso auxílio para continuarmos nessa guerra. Mas, no entanto, o que acontece é que muitos acabam se envolvendo em negócios dessa vida. Acabam ficando pelo caminho. Eu não sei se eu já lhes disse, mas o seminário que eu estudei já tem, eu acho que esse ano deve completar 40 anos. E nesses 40 anos, já se formaram mais de 300 alunos, dos quais seguramente 40% não estão mais servindo no ministério. Só que desses 40%, tiveram pessoas que, além de não servir mais no ministério, porque tem alguns que deixam de servir no ministério pastoral ou missionário, mas continuam servindo a Deus nas suas igrejas. Mas tiveram casos
de pessoas que simplesmente retrocederam na sua vida cristã. Houve casos de formados que tornaram-se padres. Teve formado que virou homossexual. Teve caso de formado que virou ateu. Então, é muito triste quando acontece esse tipo de coisa. Pessoas que muitas vezes querem investir as suas vidas em servir ao Senhor, mas acabam desanimadas por N motivos, e eu creio que o desânimo começa dentro de nós mesmos, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. É muito fácil para pessoas que acabam saindo da igreja olhar para outras coisas e apontar certos motivos, quando na verdade nós é que muitas vezes nos mostramos fracos e acabamos tirando de Deus a sua glória. Os nossos olhos deixam de estar em Cristo. Então aqui, meus irmãos, no capítulo 4 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo e a sua igreja sobre o perigo da apostasia. A apostasia era um perigo nos dias de Paulo, mas também é um perigo talvez até maior nos dias de hoje. Porque são muitas as pessoas que acham que estão servindo a Deus quando na verdade estão sendo enganados. O versículo 1 nos diz que alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, sem sombra de dúvidas, não é uma heresia dizer que em muitos púlpitos de várias igrejas são homens que são guiados por demônios, que estão pregando a palavra de Deus, fazendo com que pessoas tornem-se 2 vezes mais filhos do inferno. Porque nós vemos que hoje em dia existe, vamos dizer assim, uma igreja para cada tipo de gosto. Existe igreja só para casais homoafetivos. Existem igrejas para quem gosta de rock. Existem igrejas para quem gosta de axé. Existem igrejas só para negros. Existem igrejas só para brancos. Existem igrejas dos mais diversos tipos. E essa situação acaba fazendo com que a obra de Cristo sofra. Porque o evangelho é o que? É inclusivo. Ele inclui todas as pessoas. Deus, e a Bíblia diz que não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas, por outro lado, aquele que servir a Deus deve estar pronto para servir e obedecer a palavra de Deus. O que acontece hoje em dia é que o cristianismo vivido é um cristianismo da onde a minha vontade deve ser feita, da onde eu adoro a Deus da forma que eu quero, quando na verdade a palavra de Deus já tem deixado clara a forma com que nós devemos adorar a Deus. E quando nós lemos na palavra de Deus, nós vemos que sempre devemos seguir o jeito de Deus, porque nós somos pecadores. Geralmente, quando nós fazemos o nosso próprio jeito, a glória vai sempre cair em nós, quando na verdade a glória deve estar sempre em Deus. Então, meus irmãos, o soldado de Cristo e a igreja de Deus devem conhecer os perigos da apostasia, para que eu ou para que você não sejamos os próximos a abandonarem a fé. Eu tenho plena convicção que os mais experientes na fé, aqui dessa igreja, conhecem casos de pessoas que abandonaram a fé. Estavam sentados nesses bancos como vocês, estavam servindo a Deus, cantavam os hinos, participavam dos cultos, mas, no entanto, hoje, nem Deus mais parece que acredita. Estão vivendo nos seus delitos e pecados, e como eu já disse para os irmãos, um professor meu dizia que o crente fora da vontade de Deus é pior do que o incrédulo, porque ele sabe que ele está ofendendo a santidade de Deus, mas muitas vezes ele não se importa. E esse que é o mais dolorido.
Então, meus irmãos, nós vamos dividir essa mensagem em pelo menos 3 dias diferentes. Hoje nós vamos fazer a primeira parte, em 3 partes diferentes. Vamos falar sobre o que é a apostasia. Então, o que significa a apostasia? O dicionário já diz abandono da fé. Mas eu quero lhes dizer que também apostasia significa deixar a fé verdadeira e seguir o engano. Isso é apostasia. É ter conhecimento do que é verdade e mesmo assim rejeitar. Então, muitas vezes, você prega para alguém a palavra de Deus, você mostra na Bíblia o que está escrito, mas muitas vezes as pessoas ficam duras do seu coração, ficam endurecido, porque acham que Deus vai aceitar o seu jeito de servir. Como, por exemplo, não são poucas as pessoas que acreditam que no final dos tempos todos hão de ser salvos, porque Deus é amor. Existe uma linha teológica chamada universalismo, aonde crê que todos no final dos tempos serão salvos, porque Deus é amor. Só que isso contradiz muito da palavra de Deus, porque do início até o fim da Bíblia nós vemos o juízo de Deus. Nós vemos um Deus que julga o pecado. Nós vemos um Deus que castiga o pecado. Ama o pecador, mas castiga o pecado. Não foi assim com Adão e Eva? Não foi assim lá em Apocalipse, quando a palavra de Deus diz que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo? Então, até mesmo o juízo de Deus será feito em amor. Porque quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, já está dando qual que é a vontade de Deus. Aquele que crê não vai perecer, mas e aquele que não crê? Ele perecerá. E a leitura de João capítulo 3 dá a diretriz de Deus, que quem não crê já está condenado. Mas ainda assim, irmãos, são muitos aqueles que conhecem a verdade da palavra de Deus e ainda preferem seguir o engano. Eu conheço uma pessoa que era muito entendido da palavra de Deus, tinha um conhecimento assim gigante, mas por causa de uma mulher, hoje frequenta a igreja católica, negou a sua fé, negou aquilo que sabia ser correto. O problema não é a igreja católica, o problema é a prática que eles têm. Então, meus irmãos, nós podemos facilmente ser enganados e nos tornarmos pessoas que negam a fé se nós não formos zelosos pela vontade de Deus. Se nós não formos cuidadosos em seguir a vontade de Deus. Então, nós podemos dizer que existem pessoas que tentam mudar a verdade de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Mas não são poucas as pessoas que, quando você conversa sobre nós somos pecadores, existe uma linha teológica de pensamento que diz que depois que você é salvo, você não peca. Você simplesmente não peca mais. Tudo aquilo que você faz deixa de ser pecado. Só que também contradiz o ensino da palavra de Deus, porque não são poucas vezes que o apóstolo Paulo fala sobre a sua luta interior, aonde até mesmo ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então ele lutava contra o seu corpo como nós lutamos diariamente contra o nosso pecado. Nós temos dentro de nós uma natureza que sempre vai querer fazer o que é errado. E cabe a você, da mesma forma que cabe a mim, controlar essa natureza. Mas pela sua força, não. Pela força e o poder de Deus. Através do Espírito Santo que em nós habita. Porque quem somos nós
ou que é a nossa força? O pecado dentro de nós é muito maior. E nós temos que diariamente lutar contra os nossos pecados, meus irmãos, diariamente. Então, meus irmãos, apostasia é alguém que realmente teve uma consciência do que é verdade, mas rejeita deliberadamente, ou seja, rejeita porque quer e segue o engano. Durante um tempo, na nossa igreja lá em São Paulo, teve uma vamos dizer assim, como pode dizer, epidemia de crentes buscando incrédulos do mundo para evangelizar e trazer para a igreja. Então não eram poucos jovens que acabavam ficando, namorando ou tendo algum tipo de relacionamento com o incrédulo para poder chamar para a igreja. Isso, na visão de alguns, funciona, porque pode ter funcionado com o outro. Mas a palavra de Deus deixa claro que isso é pecado. 2 Coríntios capítulo 6. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Então, achar que ter um relacionamento com o incrédulo para trazê-lo para a igreja é, no mínimo, falta de sensatez. Além de deixar claro que é uma abominação contra a vontade de Deus. Alguns desses que tentavam, vamos dizer assim, contaminar com o bem aqueles que eram incrédulos, acabavam se contaminando com o mal. E acabaram saindo da igreja. Não se pode brincar com Satanás. Não se pode brincar com Satanás. Toda vez que Deus fala no seu coração, através da palavra de Deus, seja numa pregação ou seja no seu devocional diário com Deus, você pode ter certeza que aquilo que você, ou o propósito que você fez com Deus, aquilo virá em forma de provação. E muitas vezes Satanás o faz, como eu já disse para vocês, não para que Deus veja a nossa fidelidade, mas para que nós mesmos provemos da nossa fidelidade, se nós estamos firmes nos nossos compromissos. Então há de se compreender que aquilo que sai das nossas bocas, não só Deus sabe, mas também o diabo vê. Os seus demônios vêm. Então, apostasia é deixar a fé e seguir o engano. O que ocorrerá nos últimos dias? Porque o versículo 1 fala que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias ou últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Então, a expressão últimos dias das Escrituras diz respeito ao período que cobre do nascimento de Cristo até o arrebatamento. Abre sua Bíblia, por gentileza, para Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. E outra pessoa, leia para nós Atos, capítulo 2, versículo 17. Por gentileza, Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. E outra pessoa, Atos 2, 17. Se você achou uma dessas referências, leia para nós, por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então o escritor de Hebreus já dizia que o Filho falou, ou Deus falou através do Filho nos últimos dias. Ele já considerava aqueles os últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Muito bem. Então, até mesmo no início da igreja, eles achavam que estavam vivendo os últimos dias.
O apóstolo Paulo disse mais do que uma vez que achava que a volta de Cristo era iminente. Eles achavam que mesmo Cristo tendo sido levado aos céus, ele não demoraria para voltar. O próprio apóstolo Pedro diz que alguns julgam a vinda de Cristo como demorada, o que na verdade não é. Veja, meus irmãos, Atos 20, 28 a 31. E outra pessoa vai para 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e versículo 5. Alguém leia Atos 20, 28 a 31. Eu lerei 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 5. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei disto, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar-vos com lágrimas a cada um de vós. Então o apóstolo Paulo estava se despedindo dos irmãos em Éfeso, quando deixou claro que naquela igreja penetrariam lobos vorazes. Quantas não são as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João e também pelo apóstolo Pedro, sobre falsos mestres que estavam penetrando no seio da igreja? 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 5, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, meus irmãos, os últimos dias de hoje se assemelham muito com os últimos dias desde a época do apóstolo Paulo, ou desde a época do início da igreja. Porque Satanás descobriu que a forma de enfraquecer o povo de Deus é contaminando o povo de Deus. Porque a perseguição faz com que a fé aumente. E isso acontece ainda hoje. Nos países onde são mais fechados para o evangelho, é onde a fé mais floresce. Aonde existem os verdadeiros cristãos. Porque ser cristão em países onde não é permitido ser cristão, lhe custa muitas vezes a própria vida. O Brasil não é assim. É por isso que em todo canto você vê que as pessoas são evangélicas. Você sabia que o nosso craque da seleção era de uma igreja batista? Até pouco tempo atrás, ou até alguns anos atrás, o Neymar era de uma igreja batista. Se você assistiu o jogo Brasil e Costa Rica, você ouve da televisão os palavrões que ele falava. Ou você vê as notícias de tantas coisas que ele faz que são erradas. Mas aí, quando ele ganha o título, o que ele faz? Coloca lá uma faixa, 100% Jesus. Isso tem um nome: hipocrisia. Mas não precisa ser o Neymar para ser hipócrita. Basta que você chegue à igreja, diga que você é um crente, mas quando você está nos seus afazeres diários, você viva como um incrédulo. Você negue a sua fé através das suas palavras e através das suas atitudes. Então não precisa estar na frente da televisão para ser hipócrita, porque Deus conhece a nossa hipocrisia. Deus conhece o que há dentro dos nossos corações. E não são poucos os crentes que a sua vida diante da igreja é como se fosse as mil-maravilhas. Mas fora da igreja não existe um só pingo de vida cristã. Porque ela não existe. Ela simplesmente não existe. Então, hipocrisia é o que acontece muitas vezes hoje. E nós estamos vivendo os últimos dias. Toda essa dispensação que nós estamos
Nós estamos vivendo os últimos dias, nós não sabemos a volta do nosso Senhor. É claro, irmãos, que cada vez mais o negócio está ficando pior. Cada vez mais o negócio está ficando degringolado e a gente sabe. Mas nós sabemos que a volta de Cristo é iminente. Nós sabemos que talvez nós estamos vivendo os dias mais difíceis de toda a época. Então pode ser que o nosso Senhor volte hoje, que seria uma grande bênção. Então, meus irmãos, a apostasia, ela já existe há muito tempo. Talvez tenha se aflorado bastante no tempo que nós vivemos. Quem fará parte dessa apostasia? Quem? O que diz? Volte lá para 1 Timóteo capítulo 4. Quem vai fazer parte dessa apostasia? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Quem são esses alguns? Quem são, irmãos? São crentes. Então aqui eu posso dizer para vocês que nós temos uma coisa boa e uma coisa ruim. A coisa ruim é que são crentes. A coisa boa é que são alguns, não são todos. Deus, Ele está a contemplar o nosso coração nesse momento. E Deus conhece o que está dentro dos nossos corações. Deus sabe se no nosso coração há pecado. Deus sabe se no nosso coração há idolatria. Deus sabe se no nosso coração há prostituição, impureza. Deus sabe se no nosso coração há avareza, a ira. Deus sabe. Então, muitas vezes, nós não expressamos isso para os irmãos, mas como eu tenho dito para os casais, quem conhece melhor você que é casado é o seu cônjuge. Então, muitas vezes, a pessoa é só sorriso, mas dentro de casa mostra a sua verdadeira face. Meus irmãos, o primeiro passo para se negar à fé é deixar de praticar aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Você não deve sair da sua casa, ou você não deve assistir esses cultos, simplesmente porque você acha que é uma coisa que você deve fazer corriqueira, como, por exemplo, beber água. Beber água é uma coisa que tem muita gente que não gosta, mas bebe porque sabe que o seu corpo precisa. Não é assim que nós devemos encarar a vida cristã. A vida cristã deve ser encarada como algo primordial para as nossas vidas. Algo essencial para a nossa sobrevivência. Tal como o ar que nós respiramos. A vida cristã deve ser encarada como a coisa mais importante das nossas vidas. Mais importante até mesmo do que trabalho, família, lazer e tantas outras situações. Porque se nós encararmos dessa forma, todos os dias nós separaremos um tempo para Deus. Todos os dias nós teremos um tempo de qualidade com o nosso Deus. Porque eu tenho certeza que por mais que às vezes você chegue na sua casa e você não tem muito tempo de preparar a comida, você come lá um miojão, né? 3 minutos só, você gosta de uma comida boa, não é verdade? E para fazer uma comida boa, demora tempo. Então, se você tem um tempo de qualidade com Deus, isso influenciará a sua vida. Entendam, meus irmãos, nós lutamos contra as forças que nós não podemos ver. Nós temos Cristo ao nosso lado, temos os anjos de Deus que nos protegem, mas também temos os inimigos de Deus. Temos os demônios, temos Satanás. Então nós não podemos achar que nós estamos salvos e seguros dos poderes do mal. É claro que entendemos que Deus nos guarda. Não tem dúvida que Deus nos guarde. Mas você tem que fazer a sua parte.
eu tenho que fazer a minha parte, para que eu e vocês não façamos parte deste grupo de pessoas que nega a fé, ou que negará a sua fé, tais como alguns que antigamente, como eu lhes disse, sentaram nesses mesmos bancos, ouviram essas mesmas palavras e hoje estão servindo ao seu próprio Deus ou a si próprio. A única maneira de continuar em pé é servir a Deus. A única maneira de continuar fiel é se os nossos olhos continuarem fixos em Cristo. Porque este mundo nos dá N oportunidades para amar aquilo que é vão, aquilo que é errado. Então, se você tem um casamento sólido, pode ter certeza que Satanás irá lutar contra este casamento sólido que você tem. Porque ele conhece as nossas fraquezas. Você deve e eu devo estar firme nos caminhos de Deus, firme buscando a Ele, para que essas palavras nos fortaleçam diariamente. Se necessário for, acorde um pouco mais cedo, mas tenha um tempo de qualidade com o seu Deus. Não creia que a sua força ou a sua boa vontade possa fazer com que você vença o que nós vençamos, o nosso pecado ou as forças do mal que militam contra nós. Então, meus irmãos, nós continuaremos na próxima semana e pense naquilo que nós falamos essa noite. Um exemplo que nós podemos ver de alguém que andou com Jesus, mas negou a sua fé, foi Judas Iscariotes. Então não seja você alguém que futuramente negue a sua fé, mas para que isso não aconteça, você deve cuidar hoje, neste momento. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez em sua presença, eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor cuide de nós da forma que o Senhor já tem feito. Porque nós temos a oportunidade de diariamente estar em sua presença. Eu não sei, ó Deus, como anda a vida espiritual dos irmãos em Cristo. Mas se há alguém aqui em nosso meio, ó Deus, que não tem cuidado em fazer o seu tempo diário com Deus, que esta pessoa entenda que a sua falta de cuidado pode fazer com que ele ou ela possa negar a sua fé futuramente. Nós, ó Deus, não podemos depender das nossas forças, nós devemos depender do Senhor. E a palavra de Deus, como nos é dito, ó Deus, é o nosso alimento, deve ser o nosso alimento diário. É muito triste, Senhor Deus, saber que cristãos têm abandonado a sua fé, têm saído das fileiras, ó Deus, dessa batalha grandiosa que nós temos. Então trabalha no seio dessa igreja, para que aqui hajam homens e mulheres de Deus que sejam fiéis, que continuem, ó Deus, com as suas espadas à mão, continuem, ó Deus, com o seu escudo na mão, batalhando, para que o Senhor seja engrandecido e glorificado, para que as pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas. E nós queremos render graças ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê forças. Forças para continuarmos sendo fiéis. Ou para que aqueles que são infiéis tomem uma atitude na sua vida e amem ao Senhor